na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 22. Capítulo 5, a partir do verso 22, está no rol, Vilma, até o capítulo 6, verso 9. Capítulo 5, do 22 até o 6, verso 9. É um texto grande, né? Então eu quero convidar você a deixar a sua Bíblia aberta. Recentemente, talvez você vai se lembrar da internet aí, de um casamento, onde o sacerdote que estava oficiando aquele casamento, se não me falha a memória, um padre, num determinado momento da cerimônia, disse então que dizendo, né, dos votos, vira para a mulher e diz assim, para ela repetir, diz: eu prometo então ser submissa ao meu marido. Você lembra disso? Viralizou isso aí na internet, né? Uma das coisas que viralizou. O que essa mulher, o que essa noiva fez? Não prometo ser submissa ao meu marido. A reação dela foi na hora, ali na lata, e isso acabou viralizando. A discussão, já voltou de novo essa discussão toda que existe do relacionamento homem, mulher, marido, esposa, a submissão ou não. E hoje nós vamos falar disso. Hoje nós vamos conversar sobre isso. Hoje o nosso tema, ele vai tratar, e nós vamos abordar, vamos passar por essa questão. Mas só para relembrar, eu vou relembrar o Josias, e só o Josias, né? Do que nós conversamos domingo passado. Hein? Domingo passado nós conversamos o seguinte: o nosso texto foi até o verso 21, capítulo 5, do 1 ao 21, e a gente tratou, um dos tópicos foi uma mudança radical, né? Quando Paulo diz assim lá no verso 8, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Uma mudança radical. Antes era escuridão, trevas, agora é luz, clareza, né? Então uma mudança radical. Uma outra conversa que nós tivemos também, e o ponto foi, está na hora, que foi lá no verso 14, quando Paulo diz, por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dorme, né? Ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo resplanderá sobre ti. E eu relembrei que esse texto fala de salvação, mas uma aplicação, extrapolando assim o texto bíblico, nós conversamos sobre essa questão de despertarmos desse sono que a gente está vivendo nos dias de hoje. Né? Assim como aquele que está imerso no pecado, Paulo exorta a despertar, acordar, né? A gente tratou também dessa questão que está na hora da gente acordar. E eu encerrei com um ponto, quando eu disse, não se enganem, né? E o verso 18, não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. E conversamos sobre a questão aí de não nos deixarmos enganarmos. Encerrado e relembrado o que nós conversamos no domingo passado, eu quero, então, caminhar um pouquinho mais a partir do verso 22 do capítulo 5. E o tema, para a gente poder entender aquela rebelião daquela noiva, aquela revolta daquela noiva, aquela insubmissão da noiva, quando o religioso, né, eu acho que era um padre, né, falou para ela que ela deveria ser submissa ao marido, e ela imediatamente se recusou a ser submissa ao marido. Está aqui nesse texto, era esse texto aqui que o sacerdote então estava conduzindo os votos, né? Eu estou dando risada aqui porque eu fui tentar mudar a página aqui, ó. Essa Bíblia é antiga, ela não tem touch. Ai, meu Deus do céu. Então vamos lá, essa tem que virar a página, essa é antiga, né? Então, que história é essa de submissão? O que isso tem a ver? Então, para a gente conversar sobre esse texto, eu quero propor então o nosso tema de hoje. E o nosso tema de hoje é
Jesus é o modelo. Vamos repetir? Jesus é o modelo. Quem é o modelo? Jesus. Jesus. Jesus é o modelo. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? A gente toca a nossa vida, a gente vive o nosso dia a dia, e eu e você, consciente ou inconsciente, os nossos atos, o nosso comportamento, ele está de acordo com um modelo. Está entendendo o que eu estou falando? Tudo que eu faço, ou eu deixo de fazer, ele tem um modelo a qual eu me espelho. E não é necessariamente um modelo só. Tá? Por exemplo, quando eu digo qual é o melhor time do Brasil, eu tenho um modelo que vem de uma tradição familiar do meu pai, né, que diz, nesse modelo, qual é o melhor time do Brasil? Entendeu? O meu modelo é o Corinthians. O do Marcelo é o São Paulo, o do pastor Gerson é o Palmeiras. Então eu tenho um modelo. Eu tenho um modelo de comportamento, de palavreado. Eu nunca, raramente vi o meu pai e minha mãe falarem palavrão. Ou como a gente diz quando criança, nome feio. E eu me lembro quando eu mudei de Botucatu para Campinas, teve um jogo do Corinthians e da Ponte e meu pai me levou para assistir. Fui eu, meu pai e meu irmão. Nós fomos assistir esse jogo da Ponte Preta. E eu lembro que nós estávamos do lado assim de um outro pai com outro filho, um garoto até menor que eu. Eu aprendi ali com aquele menininho uns 15 palavrões. O hábito daquele pai, o modelo daquele pai era esse. E o filho fazia o quê? Repetia. Exatamente. Então, o nosso comportamento, a nossa vida, os nossos atos, aquilo que a gente faz ou deixa de fazer, eles são reflexos de modelos que a gente aprendeu. Alguns conscientemente, eu falei, não, eu vou fazer dessa maneira, eu vou agir assim, eu vou estudar isso aqui. Outros inconscientemente. Está me entendendo? Estamos juntos aqui ainda? Amém? Então, se a proposta é Jesus como modelo, Jesus como modelo ele tem que ser para quê? Toda vez que eu pego o carro, toda vez que eu pego o ônibus, ou toda vez que eu caminho até a igreja, quando eu entro no portão, eu adoto o modelo Jesus. É isso? Não. Por que não que o senhora foi tão veemente assim? A lá Ivone Marlene, dona Margarita. Por que a senhora falou não? Para quem não ouviu de casa, dona Margarita disse assim, não é, eu não posso, quando eu chego na igreja, adotar o modelo de Cristo. Eu tenho que adotar esse modelo a vida inteira, o dia inteiro. E é isso mesmo. É isso mesmo. O modelo de Cristo, ele tem que dominar todo o nosso comportamento. Aqueles que acontecem aqui na igreja, mas principalmente aqueles que são lá de fora. E agora sim dito isto, eu quero convidar você a gente olhar para o texto agora. Tá bom? Esse aqui vai para frente e para trás, olha que legal. Efésios 5:32. Paulo está falando, escrevendo para a igreja de Éfeso, e ele está tratando de algumas coisas. Lá no verso 5:32, ele diz assim, este é um mistério profundo. E quem está lendo o texto até esse versículo pode se equivocar, pode achar que Paulo está falando ainda do relacionamento marido e mulher, mas o Paulo fala assim, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Então, o modelo para a vida é um modelo proposto por Cristo para a sua igreja, para os seus. O comportamento que deve dominar a minha e a sua vida deve ser esse modelo de Cristo. E o que Cristo fez pela igreja? Você lembra do que Cristo fez por você? Presta atenção agora, meu irmão e minha irmã. Você lembra o que Cristo fez por você?
Às vezes a gente esquece disso. A gente às vezes corre com tanta coisa, a gente trata tanta coisa, que a gente esquece do principal. A gente esquece daquilo que é mais essencial. Eu quero convidar você nessa manhã que está aqui a ficar em pé. Fique em pé. Fique em pé. Dona Maria está dispensada, tá bom, Dona Maria? E eu quero convidar você a fazer, lembra aquele exercício que a gente já fez algumas vezes? Abra o seu braço assim, ó. Agora eu quero convidar você a relembrar que você tem um prego provavelmente fixado aqui, tá bom? E outro aqui. Não dá para você ficar assim, ó. Estica aí, seu Dimas, vamos lá. Só está liberado quem está com problema de doença, tá bom? Ainda bem que Jesus não tinha que segurar máscara no pescoço, hein? Libera aí. Mas você consegue imaginar-se 3 horas nessa posição? Você consegue? Eu não consigo. Jesus não tinha essa paredona aí para segurar o dedão não, viu, William? Pode afastar da paredona aí. Isso. E nem abraçar, encostar na mãe. Levanta o braço aí, Lisiane. A gente esquece o que Cristo fez nessa posição por nós. Ele não dava para coçar o nariz. Ele não tinha essa condição. Ele, quando ele cansava com dor nos braços, ele descansava nos pés. E sabe o que tinha nos pés dele? Pregos. Morreu, né, Camila? Camilinha, tá bom? Vou chamar de Camilinha a minha norinha. Não dá para ficar muito tempo, né? Tá doendo, Dona Ivone? Bastante, né? Pode abaixar o braço, Dona Ivone. Todo mundo, pode abaixar, pode sentar. A gente esquece desse detalhe. Cristo ficou nessa posição por mim e por você por 3 horas. 3 horas. Descansando nos pregos dos braços ou descansando nos pregos dos pés. É esse o mistério que Paulo está falando. Desse amor de Cristo pela igreja, a ponto de dar a vida. Esse é o modelo, esse é o mistério que o Paulo está relembrando aqui à igreja. Está concluindo um pensamento. Por isso que eu estou escolhendo começar do fim, porque daí a gente vai entender então o que o Paulo quis dizer para a mulher, o que o Paulo quis dizer para o marido, o que o Paulo quis dizer para pais, o que o Paulo quis dizer para filhos, o que o Paulo quis dizer para escravos e para donos dos escravos. Então, com esse modelo na cabeça, relembrado do sacrifício e da dor que Cristo passou por nós, eu quero então agora te convidar a voltar para o texto, lá no comecinho, no verso 22. Vamos lá? Aliás, eu vou pular o 22. Eu vou deixar, para não deixar a mulherada chocada logo de começo, vamos lá para o 25, verso 25. Esse ponto aqui para mim é ser um modelo para os homens. Jesus é o modelo para tudo, mas agora é para os homens, tá bom? Homens, olha para mim os homens. Isso, homens, olhem aqui para mim. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Você vai falar assim, o Igor, Rian, Mateus, estão falando assim, pô, mas nós não somos casados, Paulinho, estamos livres dessa, Cauê também, não. Aprenda para não errar, tá bom? Aprenda para quando tiver mulher não errar. Maridos, amem suas mulheres como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. É interessante, você vai ver que Paulo, para cada grupo aqui que ele trata, e lembra, o Paulo estava tratando com grupos onde havia problema, né? Quem estava caminhando bem, quem estava ok, o Paulo, né, a princípio aqui não tratou nada. Uma grande dificuldade do homem é amar a esposa. Pô, pastor, que é isso? É verdade. É uma grande dificuldade. Sabe o que eu mais ouço no aconselhamento pastoral de mulheres? Pastor, ele não me ama. Mas ele não te ama? Não, mas como é que você fala isso, que ele não te ama? Né? O que aconteceu?
Você acha que ele te traiu, fez alguma coisa? Não, pastor, ele não me diz que me ama. Mulherada que está aqui, é verdade isso ou seu marido é exceção? Só para a gente saber, porque se tiver uma exceção aqui, nós vamos pegar esse cara e vamos trazer ele para dar palestra para nós aqui. Marcelão é exceção? Marcelão, reconhecido pela sua própria esposa, que é exceção. Olha só. Que bom, Marcelo, parabéns. Continue assim. Depois, Adriana, nós vamos conversar e você vai falar aí, o Marcelo, a gente vai dar umas dicas aqui. Tá? Ainda bem que toda regra tem exceção, né? Já ouviu falar essa? Mas a grande maioria dos homens não diz para a esposa que ama. Você, mulher, quando foi a última vez que o seu marido disse que te ama? Simone, eu te amo. Quando foi a última vez que o seu marido falou para você que ele te ama? Ontem à noite? 2:30 da manhã. Ah lá, tá vendo? Que bênção. Que bom. Mas ele faz isso sempre? Ai, que coisa linda. Coisa fofa. Parabéns. Mas a maioria dos homens tem essa dificuldade de dizer, de mostrar e até de amar. Então Paulo diz para os maridos, amem a sua esposa. E qual é o modelo que ele dá de amor? Dê tudo que ela pede. Faça tudo que... É isso? Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Presta atenção, meu irmão, presta atenção. O seu amor, a sua dedicação à sua esposa tem que ser igual a Cristo, a ponto de chegar no morrer por ela. Hoje em dia parece que os maridos estão mais matando do que morrendo pela esposa, né? A gente tem visto muito isso aí, né? Porque o modelo hoje não é o modelo de Cristo. É o modelo da satisfação. O homem, e eu estou falando para homens agora, né? O homem quer o quê? Ser satisfeito, ser atendido em tudo que ele deseja. E quando isso não acontece, o que é que ele faz? Ou ele acha outra, ou ele vai embora, ou chega no extremo, né? Ele mata. Mas a mulher mata também, tá bom? Calma, eu vou chegar lá. No modelo proposto aqui e orientado por Paulo, pelo Espírito Santo, qual é? Marido, ame a sua esposa a ponto de dar a vida por elas. Agora vamos rapidamente, vamos falar lá das mulheres. Verso 22. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos. Se o Paulo tivesse parado aqui, aí seria o problema, hein? Se o Paulo tivesse só dito isso e já mudado de assunto, o problema aí seria complicado. Mulheres, assim como o Paulo e Deus tratou com os homens o que era mais difícil para eles, ele está tratando agora com as mulheres o que é mais difícil para as mulheres. Você já ouviu essa frase assim, ó? Geralmente é assim. Ai, ele pode até ser a cabeça, mas eu sou o pescoço, viro para onde eu quero. Já ouviu isso? Mulher, ela parece que tem uma dificuldade com a submissão. O meu marido pode até, estou falando isso dentro da igreja, tá bom? Dentro de um linguajar cristão aqui, dentro da igreja, dentro desse nicho nosso aqui. Ele até pode ser a cabeça, mas eu sou o pescoço, viro ele para onde eu quero. Ainda bem que o Paulo não parou onde eu falei aí, quando ele diz assim, mulheres sujeitem-se aos seus maridos. Mas ele continua, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor. De novo, o padrão é quem? Jesus Cristo. O padrão de comportamento não é o padrão de comportamento humano,
não é o padrão de comportamento da sociedade, não é o padrão de comportamento da sua amiga, do grupo que você faz parte, de WhatsApp, do seu grupo de sei lá o quê. Aliás, eu sei muito o quê, mas não o horário e a publicidade que não me permite dizer. Não é esse padrão desse grupo aí. O padrão do seu relacionamento, mulher, com seu marido é Jesus Cristo. Agora só imagine um casal onde o marido ama a esposa a ponto de dar a vida por ela e ela sujeita-se ao seu marido a ponto de obedecer a ele em tudo. Onde o padrão é Cristo. Onde isso acontece, não vai haver o que as mulheres mais têm medo. Que é o quê? Um marido mandão. Marido mandão. Faz isso, faz aquilo. Ó, se o seu marido é assim, mulherada, alguma coisa está errada, tá? Porque não é o que Cristo manda fazer. Pega para mim, faz desse jeito, faz assado. Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Aonde o marido age assim, tem algum desvio. Porque qual é o modelo? Qual é o modelo de relacionamento? Aquele em que Cristo é o padrão para o marido. Amar a esposa a ponto de dar na vida por ela. Vocês entendem agora a insubmissão daquela noiva? Que eu falei do WhatsApp? Muito provavelmente o padrão de comportamento, de atitude, de relacionamento não era Cristo. E a ideia de submissão aqui que o Paulo orienta as mulheres de Éfeso, não tem nada a ver com isso que domina a nossa cabeça hoje. Onde nós vivemos sim numa sociedade sul-americana que é machista. Em vários aspectos. Em tudo? Não. Mas tem aspectos machistas da palavra. Tem, é verdade. Então Paulo, assim como ele escreve para todos os grupos que ele escreve, ele está dizendo para a igreja de Éfeso que o padrão do comportamento de relacionamento tem que ser outro. Tanto que ele não fica só no marido e na mulher. Quer ver o que ele continua? Ele continua para o modelo, para os filhos. Eu espero que você entenda a pergunta, hein? Quem é filho aqui, levante a mão. Quem é filho, levanta a mão. Tem alguém que não é filho? Surgiu do nada, geração espontânea. Ou seja, todos nós. Você pode falar assim, pastor, minha mãe e meu pai não estão vivos. Tudo bem. Mas o padrão que Cristo propõe, que o Paulo está dizendo para nós aqui, é o padrão de Cristo. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Filhos, filhas que têm pai ou mãe vivos, cumpram isso daqui. Você vai lembrar que o único mandamento do decálogo que tem, decálogo é os 10 mandamentos, tá? Que tem promessa no cumprimento do mandamento, qual que é? Qual que é? Honrar pai e mãe. Honre o seu pai e sua mãe para que se prolongue seus dias sobre a terra. Ah, pastor, não dá. Meu pai é muito chato. Meu pai é muito mandão. Meu pai não sabe nada. Meu pai é arrogante. Meu pai é isso. E a sua mãe? Também. A mesma coisa. Não dá para obedecer. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Entendeu o modelo do relacionamento pai-filho? Assim como o modelo de relacionamento marido e mulher? É Cristo, é Deus.
Os pais têm que educar, têm que ensinar os seus filhos conforme Deus ensinou, nos conselhos do Senhor. E os filhos devem obediência aos seus pais. Devem obediência, devem respeito. Tem muitas situações. Fala assim, pastor, mas tem um texto, Jesus falou assim, que quem não negar pai e mãe e me seguir não é digno do reino. Jesus disse isso? Disse. Jesus mandou você ser desobediente, você ser desonroso, você ser agressivo com seu pai e com a sua mãe? E o que ele está dizendo é outra coisa, totalmente diferente. Jesus está dizendo ali da necessidade de negação de tudo para seguir a Jesus, inclusive do pai e mãe. Mas ele também fala de esposa, de marido, de filhos. Eu tenho que deixar tudo para seguir a Jesus. Agora, seguir a Jesus não significa que eu vou deixar de cumprir e ser respeitoso com meu pai e com a minha mãe. Eu tenho que ter um relacionamento também criado com os meus filhos. Você percebe, então, Paulo vai tratando, aí ele vai para as relações sociais da época que eram as mais conflitantes, depois do marido e mulher, depois do pai e do filho. Ele vai tratar do quê? Escravos, obedeça, olha só a proposta dele, gente. Essa é uma nova proposta, é um novo modelo que o Paulo está propondo. Escravos, obedeçam a seus senhores terrenos, com respeito e temor, com sinceridade de coração. E como é que ele termina? Como a Cristo. Mais para frente ele diz assim, vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus. E ele não faz diferença entre pessoas. O Paulo, é interessante isso, ele não tentou convulsionar a sociedade. Paulo não pregou uma rebelião. E quem usa a Bíblia, quem usa os valores e princípios cristãos para querer justificar a rebelião, está errado. Paulo não poderia ter escrito, a escravidão é errada, a escravidão não obedece. Ele não poderia ter dito isso? Ele estaria errado nisso? Não estaria. Não estaria. Mas o modelo, e não se esqueçam, que o Paulo está tratando para a sociedade. Olha para mim aqui agora, é para mim, hein? O Adilson entrou aqui, mas ele está numa boa aí. Deixa ele fazer o trabalho dele, hein? Ele está escrevendo para quem? Para os crentes de Éfeso. Ele não está escrevendo para a sociedade de Éfeso. Ele não está querendo para o governo da cidade, para o governo do distrito, do estado, sei lá como é que funcionava naquela época. Ele está escrevendo para quem? Para a comunidade, para a turminha da igreja. Se ele estivesse escrevendo para nós hoje, seria para a IPI do Parque Itajaí. Não seria para o Parque Itajaí. Não seria para a cidade de Campinas. Seria para a igreja, para os membros. E aí ele ia apontar os problemas. Ele não faz isso diretamente porque o Espírito Santo fez quando ele trata disso. Então, olha, o Espírito Santo está dizendo para a gente aqui, marido e mulher, cuidem do relacionamento de vocês. E qual é o modelo? Jesus Cristo. Pais e filhos, cuidem do relacionamento de vocês. Qual é o modelo? Pais e filhos. Sociedade, comunidade, né? As relações sociais que existiam, o cara ou era senhor de escravo, né? Ou ele era um homem livre e poderia, não que ele tivesse escravos, tá bom? Mas ou ele era um homem livre ou ele era um escravo. Naquela época era isso, tá? Os homens livres poderiam ser comerciantes, poderiam ser religiosos, poderiam ser militares, o que ele quisesse ser lá, ou pudesse ser, tivesse condição de ser. O escravo,
O escravo não tinha possibilidade nenhuma que o seu senhor não lhe desse, tá bom? Então, as relações sociais naquela época, elas se fundamentam nisso. Se baseiam nessas duas questões. Então, você que é escravo, obedeça ao seu senhor como a Cristo. E você que é dono de escravo, tratem da mesma maneira, use o mesmo modelo. Porque não se esqueça, hein? Que o seu Senhor, e ele está falando para o homem livre, o seu Senhor é Jesus, que é Senhor seu e é Senhor do escravo. Não esqueçam que ele está falando para a comunidade. Se talvez ele estivesse falando hoje com a gente aqui, ele fala assim, cuidado quando você for na igreja, ficar usando celular, WhatsApp, cuidado que você fica lá conversando com quem está do teu lado, se esforça um pouquinho para não cochilar no culto, né? Talvez ele tratasse algumas questões. Ou não fica na sua casa folgadão, não, vem para o templo. Talvez ele falasse isso também, né? Talvez ele fosse tratar de algumas coisas aqui. Mas como o Espírito Santo ele alcança princípios e valores que servem para aquela cidade daquela época, para todas as comunidades cristãs, desde essa carta até os dias de hoje. E vai servir até quando Jesus voltar. O padrão, o modelo foi instituído. Qual é? Cristo. Marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Mulher, seja submissa ao seu marido como se fosse ao Senhor. Filhos, obedeçam aos seus pais como ao Senhor. Pais, não provoquem a ira dos seus filhos, mas antes criem eles no conselho do Senhor. Escravos, sejam submissos aos seus senhores como se fossem a Jesus, ao seu senhor terreno, né? Ele especifica. E senhores terrenos, donos de escravos, tratem dos seus escravos com o mesmo padrão. Então, qual é o padrão que deve dominar? Jesus Cristo. O padrão da palavra de Deus. Tem alguma dúvida a respeito disso? Tem algum senão aqui que de repente você pode levantar? Isso tudo, irmãos, está aí do capítulo 5, verso 22, até o capítulo 6, verso 9. Você já leu a carta de Paulo aos Efésios? Seja franco, hein? Eu não sei, mas Deus está vendo, hein? Já leu inteira ela? Quantos capítulos são nessa carta? Fala sem olhar na Bíblia. Quantos? Olhou na Bíblia, dona Ivone, não vale. 6 capítulos. 6 capítulos. Livro de Judas. Quantos capítulos? 1 capítulo. Salmo. Quantos capítulos? 149,99. Não, isso não é preço, não. É 150. Você já leu um livro inteiro da Bíblia, irmão? Eu queria terminar com isso. Como é que eu vou querer adotar o modelo de Cristo se eu não leio o livro dele de Cristo? Se eu não leio o que ele deixou? Você entende, então, qual é a grande dificuldade nossa? A gente tem um modelo, esse modelo está explícito, está aqui para a gente, mas a gente não lê. E quando a gente não lê esse modelo, sabe o que a gente faz? A gente adota o modelo mais simples, mais fácil. O modelinho que está do nosso lado aí. É o modelo da amiga. Você vai querer tratar o seu marido do mesmo jeito que ela trata o dela. Ou é o modelo do amigo, você vai querer tratar a sua esposa do mesmo jeito que ele trata a esposa. Ou é o modelo de relacionamento pais e filhos secular. Vai querer aplicar no seu relacionamento com seus filhos ou com seus pais, do mesmo jeito que o seu vizinho, a sua vizinha se relaciona com o pai, com a mãe. Nas suas relações sociais, no trabalho, na escola, na vizinhança. Qual é o modelo? E o que eu mais gosto de tudo isso é o seguinte: Paulo escreve para a igreja. Paulo está tratando com a
igreja, com os problemas que existem dentro da igreja. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que a gente continue aprendendo para que a gente tenha o nosso comportamento, as nossas atitudes modificadas, tá bom? Domingo que vem, qual o livro que a gente vai estudar? Qual? Efésios. Você vai gostar muito desse, né? Porque tem umas coisas que a gente gosta. Armadura, né? Vai falar de guerra, guerra espiritual, estamos numa guerra, né? A gente gosta muito desses jargões e alguns são corretos, outros não. Então, domingo que vem, a armadura. Ainda continuamos no livro, na carta aos Efésios. Eu imagino que domingo que vem a gente encerra. E aí a gente vai começar um novo livro da Bíblia, tá bom? Para efeito assim, de curiosidade, quem sabe Deus nos conduz. Se você tiver um livro que você gostaria muito de conhecer, de estudar, fale para mim ou fale para o Felipe que está aqui, tá bom? O seminarista Felipe. Ou fala para mim ou fala para o Felipe. Manda o WhatsApp, fala pessoalmente. Eu gostaria de estudar o livro dos Macabeus. Eu gostaria de estudar o livro de Judite. Conhece o livro dos Macabeus, Judite? Tudo bem, mas daí a gente não ia estudar a Bíblia, né? Um dia a gente pode até dar uma olhada nesses livros chamados apócrifos, né? Um dia a gente faz um panorama desses livros aí. Mas se você tem uma curiosidade e gostaria de um livro específico, ou fala para mim ou fala para o Felipe, para a gente pensar aí no que a gente faz para o próximo livro que vai estudar. Tá bom? Baixa tua cabeça, fecha teus olhos mais uma vez. Pai, nós te agradecemos por esse tempo. Continue a nos abençoar e a nos ensinar com a escola dominical, cada grupo em sua própria sala, com o seu tema e o seu assunto. Mas que todos sejamos edificados pela tua palavra, Deus. Nós oramos no nome precioso de Jesus, o nosso Salvador e o nosso Senhor. Amém.